Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para essa nossa última atividade do dia de hoje. Um dia bastante intenso. Começamos com o café comunitário lá na cozinha da irmã Dulce, hoje às 8h30 da manhã. E, posteriormente, nós tivemos uma série de outras atividades. Funcionamento a nossa farmácia fitoterápica, o passe no Anel de Luz, a evangelização infantil e de jovens, e, hoje à tarde, também nós tivemos a sopa do tio Tom. Então, foi um dia de bastante trabalho, de oportunidades, de ombrearmos com Jesus, né? Na construção daquela terra que Ele prometeu aos mansos e aos pacíficos. Oportunidade de trabalhos bastante, e em todas essas oportunidades, também o contato com a espiritualidade de luz. Então, nós estamos agora iniciando a nossa reunião pública, a nossa última atividade do dia de hoje, e nós vamos dar início convidando o nosso irmão Vinícius para proferir a prece inicial. Luz do mundo, amado Mestre Jesus, bom mesmo é estarmos aqui, Senhor, aproveitando mais uma oportunidade de trabalho, mais uma oportunidade de entendimento. Agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, reunidos em Teu nome, aprendendo um pouco mais sobre a vida, aprendendo um pouco mais sobre nós. Agradecemos também por mais uma noite, pelo conforto dos nossos lares, a companhia dos nossos entes queridos, da nossa família. Agradecemos por todos os ensinamentos que recebemos até aqui, no decorrer da semana, no dia a dia. Agradecemos também, Senhor, pelo suporte espiritual que recebemos constantemente. Que possamos, Mestre querido, ao sermos experimentados nos percalços da vida, que possamos exercitar o perdão, que possamos exercitar a resiliência, o amor acima de tudo. E que as orientações aqui proferidas, de forma a iluminar a nossa consciência, iluminar os nossos passos, possam fazer parte dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, e que possamos distribuir, Senhor, essa energia de paz salutar que nos alimenta a todos que encontrarmos no decorrer da nossa semana, mas principalmente, inicialmente, no nosso leito familiar. Amado Mestre, que possamos seguir sob seu amparo e proteção hoje e sempre, que assim seja. Dando prosseguimento nesse início de harmonização dos nossos pensamentos e acalentando os nossos corações, nós vamos convidar o nosso irmão Ricardo para fazer a leitura de harmonização e o comentário da nossa reunião de hoje.
noite a todos. A leitura hoje é do livro intitulado Um Minuto com Jesus, de Pastorino, pela psicografia do nosso irmão Ariston. Essa é realmente uma leitura introdutória, ela foi aberta ao acaso, mas tem muito a ver com o tema da nossa palestra hoje. Então, esse livro ele traz sempre um enunciado do Evangelho, né? E o comentário depois. O enunciado do Evangelho é o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas, né? Essa passagem. O comentário agora. Os laços de família reaproximam espíritos, promovendo reconciliação e progresso. Entretanto, ainda representam limitação de sentimentos e apego. Há famílias que são escravas de status e tradição, são fechadas em si mesmas. Jesus respeitava e amava seus familiares, porém sem exclusivismo. Era mais amplo seu conceito de família. Amava a todos indistintamente. Sua verdadeira família era a humanidade cósmica. Seus irmãos são todos os seres e tornam-se cada vez mais ligados ao seu generoso espírito, aqueles que cumprem a vontade de Deus. Essa passagem do Evangelho, ela é muitas vezes mal entendida. Um pouco porque os manuscritos da época, quando eram traduzidos, eles perdem um pouco do significado real da coisa. Mas muitos criticam essa passagem, dando a entender que Jesus não valorizava sua mãe e seus irmãos. E não é disso que se trata essa mensagem aqui. O que Jesus queria passar era que todos nós somos irmãos. Somos filhos de Deus, por isso somos irmãos. Em nenhum momento da trajetória do Cristo, né, ele deu provas de que ele não amava a mãe ou que ele não amava a família. Pelo contrário, né? A gente tem muito mais relato da relação dele com Maria, né? Mas por todo o traço de caráter e de moral de Jesus, isso é inconcebível, né? Achar que Jesus tratava mal os seus familiares. O que ele estava querendo dizer é que a humanidade é uma grande irmandade, né? Agora, imagina isso naquela época. Porque hoje em dia, né, a gente ainda vê conflito, guerra por convicção religiosa, né? Famílias inimigas de outras famílias, né, por séculos, né? Nós mesmos, se nós avaliarmos, né, todos nós aqui, a gente prefere que nosso filho tenha sucesso em detrimento do filho do outro. Por que isso? Porque nós não somos Jesus. Nós somos ainda imperfeitos, né? E aí o outro ponto importante é a nossa família, né, de laços materiais, digamos assim, a família, aquela família que nós reencarnamos, ela é a primeira missão nossa, né? Não adianta pensar, mas eu nasci na família errada, eu queria ter outro pai, queria ter outra mãe, queria ter outro filho, queria ter outro irmão. Não, você está no lugar certo e na hora certa. Eu costumo dizer na minha casa que nós estamos no mesmo lar, na mesma família, por algum motivo. Isso é certo. Isso pode ter certeza. Várias coisas dependem do livre-arbítrio de cada um, mas a família que a gente reencarna, não. E pasmem, na maioria das vezes fomos nós que pedimos, né, reencarnar nesta família. Isso significa que a gente precisa ter paciência, compreensão, amor, porque nem sempre a nossa família física aqui é formada por indivíduos que têm afinidade. Pelo contrário, muitas vezes não têm afinidade.
E é aí que está a prova, é aí que está o ensinamento. Então é isso, né? Que nós possamos ter compreensão e amor dentro da nossa família, né? Mas não perder de vista também que toda a humanidade é uma família, né? Que todos nós somos irmãos. Isso aí. Obrigado, Ricardo, pelo comentário de harmonização da nossa reunião de hoje. E hoje o nosso tema é o lar, alicerce de amor. Eu até, com o meu pedido aqui de vênia para a nossa palestrante, eu gostaria de colocar aqui um pequeno parágrafo a respeito do tema de hoje, que o lar, ele é uma escola abençoada e fruto de um planejamento espiritual reencarnatório, não formado por acaso, destinado ao aprendizado do amor, da solidariedade e do respeito. Reúne espíritos com afinidades ou desafetos do passado para reajuste, superação do egoísmo e evolução conjunta através da convivência. Então, esse é o tema que a nossa irmã Adélia Queiroz, mais uma vez, prestigia com a sua presença. Muito obrigado pela presença, irmã. E a palavra é sua. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, boa noite a todos. E queremos, em primeiro lugar, agradecer ao convite que nos foi feito, né, para retornarmos a esta casa, aqui, né, onde vamos dar uma continuidade ao que os irmãos estavam falando sobre a questão da família, né? E quando nós falamos aqui, alicerce quer dizer a base. Então, a base de toda família, mesmo com as dificuldades que já foram citadas, esta base é o amor. Porque para construirmos algo de bom, seja no seio da nossa família, seja em nossa sociedade, nós precisamos, em primeiro lugar, desenvolver esse amor. Porque, na verdade, o amor se aprende. Muitas vezes, diante dos relacionamentos difíceis, como foi falado, né, que existe na nossa família, nós temos que aprender a desenvolver esse amor. E aí, né, que nós possamos, nesta noite de hoje, nesta reflexão sobre um tema tão importante, todos os outros, né, com certeza, são muito importantes também, porque nos traz muito esclarecimento, mas nós sabemos que essa questão da família é fundamental e que hoje, no mundo de hoje, nós precisamos estar revendo estes nossos conceitos em relação à família. Porque, como foi lido aqui na mensagem, né, e foi falado também, muitas vezes a nossa preocupação em relação aos nossos filhos é na questão material, esquecidos desta parte espiritual que é fundamental em nossas vidas. E sabendo também que
cada um de nós tem a sua responsabilidade. Porque aí a família, né, como um instituto da sociedade, porque a partir da nossa família é que nós vamos ter uma sociedade, nós podemos nos perguntar interiormente, né, qual o meu papel dentro desta família que hoje eu convivo. Qual a minha responsabilidade? Porque muitas vezes nós pensamos em responsabilidade do outro, em responsabilidade do filho, mas esquecendo, né, da nossa responsabilidade de cada um que faz parte desta família. Porque a família não se restringe ali à mãe, ao pai, e não se restringe também só à parte consanguínea. Nós sabemos que a família é muito mais ampla do que, às vezes, nós pensamos. E aí, né, nós vamos começar, em primeiro lugar, pensando, que já foi dito aqui também, né, nessa questão do Instituto da Família, onde ele é organizado. E é uma pergunta que é feita a Emmanuel no livro O Consolador. E ele nos responde que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, a família, quando ela é organizada, ela já vem nessa organização do mundo espiritual. Tanto daqueles espíritos afins, aqueles que vêm para nos ajudar no decorrer da nossa vida, como também daqueles que precisamos reajustar. E hoje, na Terra, quando nós observamos as famílias no geral, a nossa mesmo, nós percebemos essa diferença entre aqueles que compõem esta família. Aqueles que nós temos mais afinidades, aqueles que nós temos mais dificuldades de convivência. Pode ser o filho, né? Pode ser um parente, pode ser alguém que chegou para fazer parte daquela família. Então, essas dificuldades que existem, com certeza, são daqueles espíritos que vieram para afinar, vamos dizer assim, estes sentimentos, modificar estes sentimentos que existem entre esses seres, que muitas vezes é o pai que tem alguma dívida, ou ele próprio que tem uma dívida com os pais, e assim, né, através dessa convivência, nós vamos aprendendo a amar estes seres. E aí o Emmanuel, né, ele continua, em seus laços reúnem, né, todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Porque mesmo aqueles que vêm ao nosso encontro familiar com dificuldades, o objetivo é esse, objetivo de melhoria, objetivo de transformação desses sentimentos. E aí nós ficamos, muitas vezes, né, nos perguntando qual é a origem desses sentimentos. Muitas vezes, mesmo sendo espíritas, tendo um conhecimento, nós, em determinados momentos, sentimos essa dificuldade de compreender aqueles que fazem parte ali daquele contexto familiar. E Emmanuel ele continua nessa mesma questão, dizendo: preponderam nesse instituto divino os elos do amor fundidos da experiência de outras eras, como também, né, como nós já comentamos aqui, esses elos de ódios também,
que unem da mesma forma. Só que nós podemos colocar uma diferença. Quando nós estamos unidos pelo amor, nós vamos criando laços. Quando nós somos unidos pelo ódio, pela raiva, nós vamos criando algemas. Então, existe uma diferença aí. Por isso é que nós temos que ir trabalhando estes sentimentos na convivência familiar, para isso aí não se expandir para uma sociedade. Porque, na verdade, a sociedade que nós temos hoje é um reflexo do nosso lar. E aí nós perguntamos, né? Qual o valor que nós estamos dando a esse instituto divino? O que nós estamos fazendo para que aqueles seres que eu vou, vamos dizer, exportar para a sociedade, sejam aqueles seres que seguem os ensinamentos do Cristo, que são seres que pensam no bem, que são seres que procuram a sua melhoria. Porque isto é responsabilidade de cada um de nós. E aí, o Emmanuel, né, nesta questão 110, ele vai perguntar: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Todos nós sabemos a resposta, que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber a base dos sentimentos e do caráter. Então, nós temos aí, né, duas finalidades: formar o caráter e desenvolver os sentimentos naqueles seres que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Porque, como é dito no Livro dos Espíritos, na questão 582, não é? Se a paternidade é uma missão, e os espíritos respondem que sim, que essa paternidade, quando nós falamos quando os espíritos respondem em torno de paternidade, ele está se referindo ao todo, não só ao pai, mas a esse conjunto. E aí ele diz que sim, é uma missão sem contestação. E que Deus coloca esses seres em nossos braços, em nosso lar, frágeis, dependentes, justamente para que nós aprendamos a amar estes seres. E aí, né, diante dessa responsabilidade que nos é oferecido por Deus, mas também como uma oportunidade de ressarcir, né, de trabalhar sentimentos negativos ou de ampliar a questão do amor, nós temos ali aqueles seres pequenos, frágeis, que dependem de nós, que precisamos cuidar tanto deste sentimento como do caráter. E o que é que nós observamos hoje? Nós observamos hoje que muitas vezes os pais estão deixando ou estão querendo deixar essa responsabilidade para a escola. Isso nós observamos muito. Eu sou professora, mas aposentada há muitos anos já, não é? Mas antes de aposentar, eu já percebia isso pelas colocações, muitas vezes, dos pais. E hoje, né, conversando com outras pessoas, com os professores, eles sempre estão clamando, sempre estão falando dessa questão dos pais estar querendo deixar essa responsabilidade para a escola, que seria a responsabilidade para os pais, né? Como o Emmanuel diz, o Instituto, a melhor escola ainda é o lar.
Então, essa responsabilidade o pai tem em suas mãos. E muitas vezes, deixar, não é, lutar por bens materiais, esquecem das suas responsabilidades no lar. É lógico que cada um de nós quer dar o melhor para os nossos filhos, quer ter uma vida melhor, isto é, dentro do contexto da Terra, né, deste planeta que nós vivemos, isto é fundamental e isto é importante. Só que esquecemos de manter esse equilíbrio entre o material e entre o espiritual. Né? Muitas vezes a gente vê o pai lutando para deixar bens materiais para os filhos, que, na verdade, quando ele desencarna, o que a gente vai observar? Brigas, lutas entre os próprios seres ali, né, irmãos, em detrimento, né, por causa de uma herança. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque o que nós observamos no mundo hoje, na sociedade hoje, é o reflexo do lar, da educação que nós estamos dando para os nossos filhos. Por isso, aqui agora no livro Missionários da Luz, né, André Luiz, que está conversando com o mentor lá, ele diz, né, o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. E aí, às vezes, a gente fica pensando e ouvindo, né? E, inclusive, assim, as crianças, adolescentes dizem, mas eu não pedi para nascer. Não pedi para nascer aqui com vocês. Né? E a gente sabe que não pediu, mas implorou. Né? É o que muitas vezes os espíritos nos dizem. Porque quando nós estamos lá no mundo espiritual, dependendo da nossa evolução, né, não é necessário que seja um espírito bem evoluído, mas é necessário que um espírito já tenha uma consciência. Ele sabe dessa necessidade de reencarnar e pede a Deus que tenha essa oportunidade. E nós vamos ver muitos relatos, inclusive nesse livro, né, Missionário da Luz, na reencarnação de Segismundo. Com certeza todos já leram, né, já viram sobre isso, a dificuldade ali para ele renascer, porque o pai o rejeitava. Mas, com a espiritualidade, não é? Com a ajuda daqueles irmãos espirituais, acaba acontecendo. E assim também pode acontecer na nossa família e em várias, né, famílias aqui que nós temos na Terra. Porque todas essas famílias que são organizadas, ela provém de um trabalho espiritual, né, de um trabalho que a espiritualidade faz para que aquelas pessoas estejam juntas. E aí são muitas vezes séculos para poder unir aqueles seres, estarem ali juntos, e de repente chega aqui, nós, como pais, como responsáveis, esquecemos das nossas obrigações, pensando apenas no material. Então, hoje, né, mesmo aquele que já tem um esclarecimento maior, como o espírita, né, porque através da doutrina nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, porque estamos aqui na Terra. Então, se sabemos isso, nossa obrigação e nossa responsabilidade ainda é maior perante aqueles que estão ao nosso lado. E aí, ele continua, o santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. E aí, muitas vezes, a gente vê o espírita
que é aquele que tem mais essa consciência, não realizando, por exemplo, o culto no lar, não realizando esses momentos de oração, mesmo que seja ele ali sozinho. E quando nós pensamos e falamos de oração, a gente pergunta: será que eu estou orando bem ou estou seguindo apenas no automático? Porque aquela oração que chega até a espiritualidade superior, que chega até Deus, que vem a resposta que nós precisamos, tem que ser uma oração meditativa. E o que é uma oração meditativa? Quando Jesus falou aquele ensinamento: entrai para o vosso quarto, trancai a porta e orai a Deus, ele não estava se referindo ali ao quarto físico, mas ao nosso interior. Porque a nossa transformação, a nossa melhoria, que vai ajudar na transformação daqueles que convivem conosco, começa em nós mesmos e começa nesses momentos dessa oração meditativa que nos ajuda a entrarmos em comunhão com a espiritualidade maior, em comunhão com Deus. Então, aí nós vamos ver a importância do Evangelho no lar. E a importância de termos esses momentos de oração. Porque é essa oração que une, né, que nos faz conectar com esses seres superiores, com esses seres que nos ajudam, através da orientação, a direcionar as nossas decisões, por exemplo. Porque o Espírito não vem, o seu anjo de guarda, não vem e diz: faça daquele jeito. Não. Mas através desses momentos que nós retornamos para nós mesmos, aí sim nós temos essa capacidade de receber essa intuição em relação à nossa transformação e em relação à educação que devemos estar dando aos nossos filhos. E a Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela diz que a família é o alicerce que a família é o alicerce sobre a qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito. Aí nós vamos ver, né, que a espiritualidade, ela sempre está nos trazendo essas informações, sempre está chamando a atenção para cada um de nós. Chamando a atenção para o que nós estamos resolvendo ali em relação à nossa família. A família é a escola de bênçãos, onde se aprende os deveres fundamentais para uma vida feliz e sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações e murchecem as resistências morais. Porque o espírito, cada um de nós, somos seres ainda muito imperfeitos. Cada um de nós tem as suas dificuldades, carrega as suas dificuldades. E aí nós precisamos voltar-se para dentro de nós mesmos, conhecer as nossas dificuldades, para a partir daí também nós sermos capazes de levar o exemplo para os nossos filhos. Nós não somos seres perfeitos. Nós somos seres em processo de aperfeiçoamento. E vamos levar ainda muitas encarnações para alcançarmos a destinação que é de todos os espíritos da Terra, ou todos os espíritos criados por Deus, que é a perfeição. Nós vamos demorar ainda mais. Mas nós precisamos estar dando esses passos no nosso dia a dia. E uma coisa muito importante que a gente sempre deve lembrar
é que nós, como seres imperfeitos, muitas vezes a gente fica pensando, ai, mas eu errei em determinado ponto, ai, mas eu não consegui fazer, ai, mas eu sabia e não fiz. E aí nós temos que pensar que o erro que cometemos, seja em relação aos nossos filhos, seja em relação a nós mesmos, é, na verdade, um aprendizado. Porque não devemos nunca dar um passo para trás. Né? O que Jesus quer é que nós caminhemos para frente e não ficarmos nos martirizando por algum erro, porque nós vamos errar. Não tem como, né, nós passarmos uma encarnação sem errar em nada. Por isso nós estamos aqui nessa terra, nesse planeta, que é uma escola, que é um hospital, que precisamos estar a cada dia nos melhorando para que um dia possamos nos curar. Então, quando percebermos os nossos erros cometidos em um passado, ou hoje mesmo, o que nós temos que lembrar é: errei, mas vou caminhar para a frente, para que assim nós possamos estar cumprindo o nosso dever como pai e como cidadão. Porque a cada momento, né, que nós observamos a Terra no geral, o mundo, né, a sociedade, as guerras, tantas mortes, tantas dificuldades, tantos jovens que estão completamente perdidos, estão perdidos porque não receberam limite, porque não receberam educação. Aí a gente pergunta, mas o que eu posso fazer? Porque, na verdade, nós também somos responsáveis por todo esse contexto. Né? Nós também, como participantes dessa sociedade maior, nós também temos as nossas responsabilidades. Por isso, né, temos sempre que estar estudando e refletindo para utilizarmos o que nós estamos aprendendo. E aí, Santo Agostinho, ou Emmanuel, no livro Seara dos Médios, ele diz, né, que o lar é a escola do coração. Que o lar, na essência, é a academia da alma. E aí, quando a gente pensa em academia, né, com certeza, muitos aqui vão à academia e não gostam, e têm dificuldade, né, e dói, você começa a fazer um exercício, daqui a pouco você já está bem ali fazendo, aí tem que aumentar o peso, tem que fazer isso, né, para podermos cuidar do corpo. E o lar é a academia da alma, porque as dificuldades vão aparecer. Não existe na Terra um lar perfeito, porque não existe ainda seres humanos perfeitos. Então, o lar, como academia da alma, vai aparecer no decorrer da existência uma série de dificuldades que, através do nosso proceder e do exemplo que podemos dar aos nossos filhos, é onde nós vamos ter, né, vamos levar a fraternidade e o amor. Porque quando falamos, muitas vezes, em fraternidade, a gente pensa, hoje em dia se fala muito em fraternidade, gratidão, né? Mas já refletimos realmente sobre isso? Porque a fraternidade, na verdade, ela tem que vir de dentro para fora. E esta série de sentimentos que nós vamos desenvolver, as virtudes, as boas, né? Nós precisamos desenvolver estas virtudes de dentro para fora, para que assim nós possamos atingir o outro. Porque os Espíritos nos dizem, né, que a palavra é muito importante, mas só
o exemplo arrasta. Aí nós estávamos, né, ouvindo falar dos trabalhos que são realizados aqui, da evangelização infantil, né? Como é importante trazermos os filhos para a evangelização infantil. Por quê? Sabemos que é nesse período da infância, até os 7 anos, depois até os 14, que a criança ela vai ter mais possibilidade de assimilar o que os pais estão ensinando. Por isso, os Espíritos nos dizem que a escola é a primeira escola. Né? Justamente porque, neste momento, enquanto crianças, esta possibilidade de trabalhar o caráter e trabalhar os sentimentos desse ser para atingirmos esse objetivo de tornarmos esses seres melhores é muito mais fácil do que quando está em adulto. Nós já ouvimos pais, assim, em uma reunião de escola, dizer: eu não obrigo meu filho a ir para nenhuma religião. Quando ele crescer, ele vai escolher. Agora, como alguém vai escolher alguma coisa se ele não tem uma base? Não tem como. Você só escolhe, você só faz escolhas e acertadas se você tem uma base. Porque se você não tiver, você não é capaz de fazer uma escolha correta. E é tão interessante, eu trabalhei, há anos atrás, eu trabalhei muito tempo na evangelização infantil. E numa das salas que eu trabalhava, tinha uma criança, né, que já tinha seus 10, 11 anos, que ela faltava muito. Né? E um dia eu chamei e perguntei: por que você falta tanto? Eu percebo que quando você está aqui na sala, você participa, você gosta. Por que você falta tanto? Aí ela me falou o seguinte, me chamava de tia, né? Tia, ontem à noite eu orei, eu pedi a Deus para minha mãe me chamar para vir para a evangelização infantil. Porque ela diz que quando é no sábado, ela fica com dó de me acordar, porque me acorda a semana todinha para ir para a escola. Aí, quando é no sábado, ela quer me deixar dormir. E eu já pedi para ela me chamar. Então, aí a gente pensa, não é? Qual a valorização, qual o valor que nós estamos dando à evangelização infantil, à evangelização da juventude. Porque algum conhecimento esta mãe tinha, se estava levando ela na evangelização para a casa espírita. E aí a gente pergunta, não é? Onde está a responsabilidade nossa? Porque percebemos e sabemos da importância do Evangelho de Jesus na vida de cada um de nós. E percebemos hoje que o que nós somos hoje, porque quando nós falamos da questão de família, nós não estamos falando de o tipo de família, né, que antigamente era muito patriarcal, né? Os pais bastavam olhar para os filhos e ele já ficava caladinho, ou às vezes utilizava muito o bater para poder corrigir. Quando nós estamos falando aqui em família, nós não estamos falando desses modelos, né, que o mundo nos trouxe. Pela própria evolução, nós fomos vendo, né, que a família ela foi modificando. É natural essa modificação, porque tudo na Terra, tudo no mundo evolui. Então, a evolução da família também faz parte dessa evolução da sociedade. Só que, muitas vezes, o pai deixa no outro extremo. Num extremo,
num passado, era aquele pai rígido que não permitia que o filho desse nenhuma opinião. Hoje, são crianças que mandam no lar. São jovens que mandam no lar. E aí? Né? Nós sempre temos que ver essa questão do limite. Porque hoje, né, atualmente, a gente vê o quê também? Muitas crianças, jovens, né, no celular direto, que muitas vezes o pai, não, eu estou tranquilo porque meu filho está em casa. Só que ele está em casa, trancado num quarto, acessando uma rede, né, essas redes sociais, que têm os seus benefícios, mas principalmente para o jovem e a criança, se não for monitorado pelos pais, se tornam uma arma. Porque, com certeza, muitos já viram, né, já saiu em reportagens de crianças, de jovens, tramando assassinatos, né, de ex-namoradas, disso, na internet. E existe, né, até orientações de como você fazer. Então, a nossa responsabilidade como pais, como avós, como tios, e quando a gente fala de pais, não é só questão pai e mãe, mas todo aquele que é responsável por aquele ser que lá está. E aí, Santo 14, item 9, ele diz: lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à tua guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, nós precisamos, né, acordar para esta responsabilidade como pais. Então, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Se queremos ter uma sociedade onde reina a paz, onde reina a fraternidade, tudo isso tem que começar nas quatro paredes do nosso lar. Porque o que a sociedade apresenta é reflexo daquilo que nós estamos dando nestas quatro paredes. Por isso, né, Santo Agostinho, estudando o Evangelho, Martins Peralvo, ele chama a atenção que é imprescindível que essa educação alcance os genitores ou responsáveis. Porque cuidar só das crianças é um esforço, como ele diz, incompleto. Por isso, os pais precisam também conhecer o Evangelho. Os pais precisam também estudar. Eu não sei como funciona aqui, mas assim, na casa, né, que eu trabalho, enquanto as crianças estão na evangelização infantil, os pais têm a oportunidade de estarem participando de um grupo da família. É no mesmo horário onde tem também, não é? Aqui, ótimo. Onde os pais ali, os assuntos são discutidos todo em torno da família. Mas aí eu pergunto, eu não sei aqui, mas lá, todos os pais ficam? Não ficam. Às vezes tem 2, nós temos, vamos dizer, de 60 a 70 crianças. Às vezes tem 10, às vezes tem 15, às vezes tem 20, às vezes tem 2. Então, e o exemplo? Qual é o exemplo que eu estou dando? Não é? Porque se eu levo o meu filho para a evangelização e não fico, ele vai me perguntar, com certeza, uma hora: se o negócio é tão bom lá, por que você não fica também?
né? Porque muitas vezes a gente vê pais aproveitando para, nesse período, de fazer compras. Né? Mas e aí? Onde está o exemplo? O que é que eu estou fazendo para que meu filho, num futuro, possa ser esse homem de bem e possa estar trabalhando em prol de um mundo melhor? Porque todos nós temos essa responsabilidade, né, de trabalhar pelo um mundo melhor. Porque muitas vezes nós pensamos, mas é só eu. Né? O que eu, diante dessa humanidade, posso ajudar para modificar alguma coisa? Eu não tenho condições de fazer nada. Todos nós temos, porque onde nós estivermos, se nós estivermos cientes das nossas responsabilidades como filhos de Deus, como seguidores do Evangelho do Cristo, nós fazemos a diferença onde nós estivermos. E outra coisa, nós lembramos, né, que muitas vezes os nossos filhos não ficam na doutrina espírita. Mas nós temos a obrigação de, enquanto criança, enquanto adolescente, de estarmos levando eles para lá. Porque a semente que ali é plantada, um dia ela vai florescer. Com certeza. Mesmo que o jovem depois queira ir para outra religião, ou às vezes a gente sabe, o jovem, né, tem um período que ele está meio rebelde, não quer ir para religião nenhuma, mas o que foi plantado ali, ele floresce. Nós lembramos também de outro caso, né, que aconteceu também, foi um depoimento de uma mãe, né, ela levou os filhos desde a infância para a evangelização infantil. Quando o jovem, né, se tornou adulto, responsável, trabalhando, não quis frequentar mais a doutrina, né, não quis frequentar, fez a opção de não frequentar. Mas aí o que aconteceu? A namorada, ele passou muito tempo sem frequentar, a namorada ficou grávida. Os pais dela queriam que ela abortasse, porque eram muito jovens. E ele não permitiu. Por que ele não permitiu? Ele falou, não, pode ter a criança que eu cuido. Por quê? A base foi formada ali. Ele frequentou, ele conheceu a doutrina, o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. E hoje, essa criança já é um adulto que está ali ajudando a eles. Então, aí nós vamos ver, né, a importância de plantarmos, né, nos nossos filhos esse evangelho, essa doutrina, né, que tanto esclarecimento nos traz, que tanta consolo nos traz. Precisamos fazer isso para o bem dos nossos filhos e aí para o bem de toda a humanidade. Então, os fatores educativos, o ambiente doméstico, a convivência familiar e a exemplificação dos pais quanto ao poder de influenciação sobre a mente infantil superam em muitas as atividades pedagógicas e o ensino verbalizado no desenvolvimento da personalidade integral da criança. Ambiente doméstico, convivência com respeito, com harmonia. É lógico que sempre, né, existem as discussões. É natural dentro desse patamar de evolução que nós estamos. Mas a importância dessa convivência, dessa harmonia, deste respeito. Porque quando nós falamos, no caso, você tem que obrigar a criança a ir para a evangelização? Temos, porque ela ainda não tem poder de escolha. Temos que obrigar ali o jovem
Ainda temos, porque ali ele ainda não tem o poder de escolha. Mas não é fazer com que ele seja exatamente o que a gente quer. Né? A gente tem que pensar nisso, porque muitas vezes os pais querem, por exemplo, que o jovem siga determinada profissão, que faça isso, que faça aquilo, né? Quando, na verdade, nós temos, sim, né, que orientar esse jovem. E, enquanto criança, obrigar. Sim. Nós vimos numa palestra, né, do Rossandro Klinger, né, acho que todo mundo conhece, é um palestrante espírita, ele contando a história, né, que ele fala muito sobre a educação, e ele diz que, no final de uma palestra, uma mãe procurou, né, teve a palestra, aí a mãe, pelo que ele contou, deu uma saída e depois voltou e o procurou. E falou, né, para ele que o filho dela, né, que ela no início, ela ficava pensando se tinha sido certo ela obrigar o filho a ir para a evangelização infantil. Hoje ele já era um adulto, né? E aí, né, ela ficou questionando, depois de ouvir a palestra dele, se tinha mesmo feito corretamente de obrigar o filho a ir. E aí a mãe, né, contou para ele que ela tinha ligado para o filho, que agora não era filho, era filha, né, porque tinha feito a outra escolha sexual. E aí esta filha agora tinha dito para a mãe que a melhor coisa que ela tinha feito na vida tinha sido obrigado ele a ir para a evangelização infantil. Porque naquele período, ele, como já adulto, ele tinha muita dificuldade e tinha vontade de matar. Diz que tinha vontade de matar. Mas, devido à evangelização, aos ensinamentos, aquela semente plantada no seu coração, ele já não tinha feito tantas besteiras na vida. Então, o que evitou? Ele falou, olha, hoje, se eu posso me considerar uma pessoa ruim, se não fosse a evangelização, eu seria muito pior. Então, aí a gente vê, né, existem N depoimentos de pessoas atuais, existem N depoimentos nos livros, né, da codificação, no Instruções Psicofônicas, tem vários depoimentos de espíritos que vão retornar, que falam sobre a questão, né, do que receberam no lar. E mesmo que não tivessem aproveitado como deveriam, eles estavam pedindo a Deus uma oportunidade e estavam retornando. E aí, neste livro, um desafio chamado Família, o autor ele diz, né, na escola do lar estaremos educando o cérebro, que é a razão. Então, na escola do lar estaremos educando a razão, né, a questão do cérebro. E o coração, que é o sentimento. Para isso, o alicerce é o Evangelho traduzido nas lições e exemplos do Divino Mestre, educador maior de nossas almas. Então, educador maior de nossas almas. Razão e sentimento. E aí a gente lembra dos espíritos que diz que o ser, a nossa evolução, tem que chegar no equilíbrio do amor e da instrução. Por enquanto, a instrução está superando o amor. E aí nós precisamos encontrar este equilíbrio para que possamos realmente estarmos no mundo de regeneração. Porque aí a gente lembra, são chegados os tempos, como é nos dito no livro A Gênese, né? Nós estamos nesses tempos. E mesmo que a gente perceba
tantas dificuldades que existem nas convivências do lar, da sociedade, mas nós estamos já, vamos dizer assim, saturados de tanto mal. Nunca foi feito, a espiritualidade diz que nunca foi feito tanto bem como é feito agora. Só que muitas vezes a gente dá mais atenção à parte negativa do que à parte positiva. Agora nós vamos passar rapidinho, porque nosso tempo aqui já se foi, né? Os deveres do amor. Então, a finalidade da reencarnação. Compreendei, neste momento, o grande papel da humanidade. Compreendei, quando gerais um corpo, a alma se encarna. Quem se encarna vem do espaço para progredir. É o que nós já falamos. E todas essas frases que nós vamos colocar aqui, rapidamente, estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Então, o item que fala sobre a ingratidão dos filhos. Então, seria bom, em casa, chegar, dar uma lida, tá? Finalidade da encarnação é essa que nós já falamos, né? Desse crescimento. Então, quando gerais um corpo, a alma que se encarna, vem do espaço para progredir. Conhecer melhor seus deveres, é o que nós já falamos. Nós, pais, precisamos conhecer, né, melhor esses deveres, e ele ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Essa é a nossa missão. Aproximar a alma que recebemos como filhos, seja consanguíneo, ou seja adotivo, ou seja aquele parente que chega nas nossas mãos, né? Aproximar essa alma de Deus. Vossos cuidados e educação que lhe derdes auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? A preocupação básica: merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Né? Duas faltas graves que nós podemos cometer: o descuido ou por uma culposa fraqueza. Porque muitas vezes, né, o pai, a mãe, deixa de educar porque tem dó do filho. Às vezes o filho tem algum problema de saúde e deixa de educar por conta, né, disso. Então, nós temos que estar atentos a isso. Já comentamos também esses slides, né, que está no livro Lázaro Redivivo, que muitas vezes as crianças, isso aí é Chico Xavier falando, né, se tornam pequeninos e detestáveis senhores do lar, mandando em tudo. Né? É uma tarefa difícil, mas não é impossível. Tanto o ignorante como o sábio é capaz de realizar. A ingratidão dos filhos, se deixar de que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser de pargos, mais tarde pela ingratidão. Né? Muitas vezes a gente vê casos de pais abandonados, e aí, né, se formos fazer, que não que justifique, mas se formos ver o contexto ali, né, foi um pai que realmente não procurou desenvolver este sentimento de amor no filho. Né? Quando tudo fizermos e os filhos, mesmo assim, se desviarem, né, a responsabilidade é dele, não do pai que cumpriu ali o seu dever. E em futura reencarnação haverá o reencontro,
né, Deus vai reservar a consolação, esse encontro com esses filhos de novo. E aí, onde os pais podem buscar, o socorro? Em Jesus, no Evangelho e na doutrina espírita. Nós temos todo esse conhecimento e temos tudo isso, né? E para encerrar, retornando ao que já falamos do culto do Evangelho, né? O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo dependem a melhoria e a redenção do mundo. Então, tudo, né, depende, essa sociedade que nós almejamos, né, fraterna, harmônica, depende do nosso lar. Então, que possamos, né, levar essas reflexões, pensar, né, no que estamos fazendo de certo, no que precisamos mudar diante da educação daqueles que convivem conosco. E que Jesus nos abençoe mais uma vez e muito obrigada. Caríssima irmã Adélia, muito obrigado pelas reflexões que nos trouxeste. Essas reflexões, e muito, né, contribuem para o aperfeiçoamento da célula máter da sociedade, a família. Muito obrigado pelas considerações da noite de hoje. E aproveitamos aqui também para registrar que, desde o segundo semestre do ano passado, nós estamos com uma reunião com os pais, e não somente com os pais, mas com todos aqueles que desejarem participar, fazendo uma reunião ali no período de 9h15 às 10 horas da manhã. Ou seja, aquele tempo em que as crianças estão na evangelização, os jovens também na evangelização, nós estamos reunidos com os pais no espaço Gandhi, né? Mahatma Gandhi, que fica ali ao lado da farmácia fitoterápica. Então, quem quiser participar, não somente os pais, será uma alegria. Nós fazemos lá uma reunião nos moldes. Eu me lembro lá também que eu levava meus filhos para a evangelização, eu e a minha esposa Cristina, e nós nos reunimos com a senhora Áurea, lá na Comunhão Espírita. À época, nós morávamos próximo à Comunhão Espírita. Enquanto eles estavam na evangelização, os pais se reuniam numa reunião muito proveitosa mesmo. Troca de experiências, e é justamente isso que nós estamos buscando realizar desde o segundo semestre do ano passado. Uma roda de conversa, exatamente. Ali nós aproveitamos, nós levamos ali um fragmento do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de qualquer uma outra parte, e o nosso formato é justamente esse, ali é o típico do Evangelho no lar ali, né? E abrimos ali a oportunidade para a participação de todos os pais ali presentes. E, de fato, as contribuições são fantásticas ali que ocorrem. Exatamente isso. Aquela troca de experiências ali, né? Bom, então nós agradecemos mais uma vez pela mensagem da noite de hoje. Que Jesus abençoe muito a senhora, levando-lhe muita paz, muito ânimo para perseverar nessa sua caminhada. Bom, nós vamos passar agora para a nossa segunda parte, o nosso passe.
Nós convidamos inicialmente aí os nossos irmãos, aí, os médios, né, para nos ajudar lá na câmara de passe, e assim que forem chamados, por gentileza, pedimos a Cristina Mara para organizar ali para a gente ali o acesso lá à nossa câmara de passe. Bom, muito obrigado pela presença de todos, que tenhamos, a partir de amanhã, domingo, primeiro dia da semana, né, uma semana rica em realizações. Boa noite a todos.